Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Beatriz Rocha, ela é ergonomista, e eu preparei algumas perguntas, né, para a gente entrevistar ela hoje. Vou deixar ela se apresentar. Pode se apresentar, Bia. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Beatriz Rocha, como a Fabiana já falou, né? E eu sou formada em Educação Física e eu tenho especialização em ergonomia. Eu sou daqui da região de Campinas, da cidade de Mogi Guaçu, atendo essa região, né, com os trabalhos de ergonomia. Primeiramente, eu quero agradecer a amiga Fabiana, parceira de trabalho também, pelo convite em estar fazendo parte desse projeto, né, fazendo esse vídeo. E a gente espera que essas informações que a gente trouxe aqui para vocês hoje seja bastante relevante, assim, que vocês utilizem na vida de vocês, não só no trabalho, mas na vida, assim, de uma forma geral. Tá bom? Legal, Bia. Eu vou colocar, né, algumas questões que são bem atuais, né, nesse momento, bem referentes a esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu quero saber, né, de você, como que você define ergonomia? Bom, esse termo ergonomia é um termo bem abrangente, né? Apesar de ser bem atual, ainda quando a gente participa, ou a gente vai ministrar alguns treinamentos, algumas palestras, quando a gente faz essa pergunta se as pessoas conhecem esse termo, muitas pessoas dizem que não, que desconhecem o termo. Algumas pessoas arriscam dizer que ergonomia é a ginástica laboral. Então, eu falo para vocês que não tem nada a ver ergonomia com ginástica laboral. Ambos, né, ambos têm seus benefícios nas ações, mas são totalmente diferentes. E alguns confundem ergonomia ou associam ergonomia, na verdade, com postura. Então, assim, tem alguma coisa a ver com postura, sim, né? Tá relacionado. Só que é um termo, assim, muito mais abrangente. E as pessoas, muitas vezes, desconhecem os benefícios da ergonomia. Né? Falando em definição da ergonomia, eu gosto de utilizar uma que é como uma ciência, então vários grupos de estudo, eles dão algumas definições, né, para esse termo. E um termo que eu gosto de usar é da Ergonomics Research Society, que é um grupo do Reino Unido, que fala que é o estudo, ergonomia, então, é o estudo do relacionamento do ser humano com o seu trabalho. Né? E aí, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa que o trabalho, ele não é só a postura do trabalhador frente ao maquinário, por exemplo, ou né, ali no posto administrativo, por exemplo. Então, a gente vai pensar, trabalho, então está relacionado ao maquinário, à ferramenta, a todos os equipamentos que ele utiliza, tipo de uniforme que ele usa, os relacionamentos que ele mantém dentro da empresa, né? Como que é esse relacionamento dentro da empresa com os parceiros de trabalho, com a alta gestão, que a gente fala que é o relacionamento horizontal e o vertical, né? É um relacionamento bom? É fácil ou não é? A gente vai pensar no termo trabalho, a gente pode abranger também na questão da organização desse trabalho. Como que é organizado esse trabalho? Qual é o período que ele passa dentro da empresa à disposição do trabalho? Se ele faz muita hora extra, né? Então, a gente tem que verificar essa questão. Como são as metas? Ele consegue atingir? Consegue cumprir? Né? Qual que é a pressão, o nível de pressão que ele vivencia ali dentro da empresa? Então, como a gente vê que o trabalho é algo tão abrangente, se a gente for desenvolver um programa de ergonomia dentro da empresa, por exemplo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, uma única pessoa, por exemplo, o ergonomista, ele não consegue desenvolver um programa de ergonomia dentro da empresa. Ele não tem expertise em todas as áreas, né? E aí, quem que vai compor essa equipe multidisciplinar? É importante que faça parte um representante do SESMIT, né? Pessoal lá da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, um comprador, porque muitas vezes precisa fazer aquisição de alguma coisa, né? Qualquer coisa que seja, então o comprador é importante. A pessoa responsável pelo RH, então um representante dos trabalhadores, porque eu acho que talvez seja a peça principal na composição dessa equipe multidisciplinar é o trabalhador. A voz dele é a mais importante de tudo, né? Nesse programa de ergonomia.
e, de repente, um líder de cada área. Então, para estar representando ali também e auxiliando nessas questões. Então, a partir do momento que essa equipe multidisciplinar estiver composta, com certeza esse programa de ergonomia vai ter muita eficiência, né? Ele vai ser um programa eficaz, no final de tudo, né? Então, com relação à definição da ergonomia, então, caracteriza tudo isso. É o relacionamento do ser humano, é o estudo do relacionamento do ser humano com a máquina, né? E a gente tem que desenvolver esses conhecimentos de anatomia, fisiologia, psicologia, né? E um outro estudo que está sendo assim bastante aprofundado e muito utilizado nesses programas de ergonomia é com relação aos fatores psicossociais, né? Então, e a carga cognitiva, como que o trabalhador recebe as informações para desenvolver a atividade dele? Como ele recebe, como ele assimila, ele consegue colocar em prática no período que a empresa determinou para ele aprender, que é o período de aprendizagem e treinamento? Será que ele assimilou? E muitas vezes essa questão cognitiva vai impactar, por exemplo, no índice de acidentes da empresa. Então, porque se ele não aprendeu direito, pode estar relacionado com os acidentes que estão acontecendo ali na linha. Então, olha só, é muito abrangente. Então, ergonomia, ela é uma ação, né, que toda empresa deveria contratar mesmo para benefício, né? Então, em resumo, ergonomia é a relação desse funcionário, desse trabalhador com o seu trabalho, né, envolvendo as máquinas, os equipamentos, o ritmo de trabalho, né, o mobilismo, Exatamente. Isso, exatamente. incluindo as questões psicossociais que você comentou, né? Exatamente. Condições climáticas do local, né, as condições ambientais, que inclusive é Exatamente. citado, né, na NR17. Exatamente, é citado, né? Que é importante a gente fazer a medição também dessas questões de temperatura, como que está a iluminação do ambiente, com relação ao calor, se tem vibração, se não tem, com foco no conforto, né? Com foco no conforto do trabalhador. Aí a gente já está entrando, eu ia te perguntar, a próxima pergunta, o objetivo da ergonomia, né? Isso. É o conforto, né? Produtividade, bem-estar, é isso? Isso, exatamente. Então, tem uma abordagem do professor Itiro Ida, que ele é um engenheiro de produção da USP, né? Inclusive autor do livro Ergonomia, Projeto e Produção. Se eu não me engano, está na 3ª edição já esse livro, que ele fala que a ergonomia, o foco principal do estudo da ergonomia é o ser humano. Então, é o trabalhador. Né? Então, quando a empresa contrata, por exemplo, um trabalho, uma consultoria, uma gestão de ergonomia, pensando primeiramente na produtividade, na eficiência do processo produtivo, então vai estar perdendo a essência desse estudo ergonômico, né? Porque a essência do estudo ergonômico é estudar o conforto, a segurança, o bem-estar para o ser humano, para o trabalhador. Né? E a eficiência, no caso, a questão da produtividade, aumento da produtividade, isso é um fato, é uma consequência que vai surgir a partir da implementação da melhoria. Tá? Então, o objetivo principal da ergonomia é propor melhorias, né, para promover o conforto, segurança, saúde, bem-estar para o trabalhador. E, como consequência, a produtividade. Maravilha, Mia. Eu tenho uma outra pergunta que também retrata a nossa situação atual, com relação ao trabalho home office, né, o trabalho em casa, ou trabalho, né, conforme está na CLT. Como que fica essa situação, né? Mas brevemente, né? Como que seriam as regras ergonômicas, principalmente para essa situação de home office? Tá. Então, como a Fabiana colocou, né? Hoje em dia a gente está vendo tantas discussões, né? Tantas mudanças, o tempo todo oscilando aí essas questões políticas, econômicas, sociais, né? Do mundo todo, na verdade. O tempo todo está mudando e todo mundo discutindo esses assuntos. Um dos focos também nesse momento, por alguns grupos de pesquisadores, é o trabalho, as condições de trabalho,
que principalmente o pessoal da linha de frente aí está enfrentando tantas dificuldades, né? E muitas empresas, nesse contexto todo, muitas empresas resolveram adotar a questão do home office, né? Home office é uma sigla americana, né, em inglês, que significa o trabalho em casa, certo? E muitas empresas, então, para não dispensar seus trabalhadores, ofereceram esse formato de trabalho para os trabalhadores, né? Então, algumas empresas já ofereciam, então esses trabalhadores já mantinham o seu ambiente ali de trabalho adaptado, porque já vinham desenvolvendo esse trabalho, e muitos trabalhadores nessa situação da pandemia, então foram pegos de surpresa, tendo que adaptar, correr para adaptar, tanto adaptar o posto de trabalho, a gente vai pensar no aspecto físico, como toda a situação de uma forma geral. E aí a gente vai discorrer um pouquinho mais para frente, né? Para tentar auxiliar nesse processo, então foi desenvolvida, né, foi criada uma medida provisória, a medida provisória 927 de 2020, então a data é 22 de março, né, de 2020, para falar da flexibilização das relações trabalhistas. E o capítulo 2 dessa medida provisória, ele vem discorrer sobre o teletrabalho. Então, o home office, nessa medida provisória, é mencionado como teletrabalho, tá? E eu vou citar, então, algumas orientações que essa medida vem trazer com relação a esse trabalho no home office, no formato home office. Então, uma delas é a seguinte, o empregador, ele tem até 48 horas, no mínimo 48 horas para comunicar, tanto por escrito, como por meio digital, né, eletrônico, essa mudança no formato do trabalho do trabalhador, né, para home office. Todo o custo com a alteração do trabalho, a aquisição dos componentes eletrônicos, você vai precisar, né, um notebook, enfim, a internet, é tudo por conta do empregador. E isso tem que ser firmado por contrato, um contrato prévio, tá? Ou com um prazo ali de 30 dias. Até 30 dias isso tem que ser firmado em contrato. Tá? Essa questão de que a responsabilidade, né, pela aquisição desses equipamentos é do empregador. Tá? Uma outra orientação que a medida provisória vem trazer é com relação à disponibilidade do trabalhador para o trabalho home office. Então, qual que é o tempo? Então, vai ser estipulado um tempo, lá, que seja de 8 horas, né? E a partir de então, se o empregador visualizar o empregado, por exemplo, acessando a rede social, ele não pode solicitar nenhum tipo de trabalho naquele momento para o trabalhador, porque o trabalhador ele já não está mais à disposição do trabalho. Então, uma outra questão, né, uma outra orientação que essa medida provisória vem trazer. Tá? Então, é uma forma assim de auxiliar um pouco, né, todo mundo que foi pego aí de surpresa. Uma outra questão com relação assim ao home office, então a gente vai falar um pouco do aspecto físico, né? Como que a gente vai adaptar esse posto de trabalho? Então, como muitas pessoas foram pegas de surpresa, então muitas vezes é até difícil falar para a pessoa, olha, é importante que você tenha um local arejado, né? Uma sala, um escritório. Tem muita gente que não tem esse cantinho, né? Um cantinho ali apropriado para isso. Mesmo porque, olha só, tá todo mundo dentro de casa. Então, que nem, por exemplo, a gente mora, é um casal. Então, é o marido e a mulher ali, a esposa, né? É muito mais fácil de fazer um combinado, um acordo e, né? Agora, imagina quem tem criança, por exemplo, 3 crianças, um exemplo, e ninguém tá indo para a escola, imagina, né? Então, assim, não dá para pensar só no ambiente, ou só na cadeira, só na mesa. São vários aspectos, né, que assim como a gente tem que pensar em vários aspectos lá na empresa, em casa a gente vai ter que tentar, né, adaptar da melhor forma. Bom, suponhamos que então essa pessoa, vamos dizer assim, quando a gente chega num posto de trabalho administrativo, então vamos pensar, né? A primeira coisa que eu tenho que adaptar é a cadeira. É o primeiro de tudo. Então, se eu tiver uma cadeira que tem
as adaptações, permite os ajustes, né? Que é o ajuste de assento, o ajuste de encosto, que ele pode ter a inclinação ou para cima e para baixo, e o ajuste dos antebraços, que é para descansar o antebraço ali. Isso é o principal. Se a pessoa não tem as condições, que a cadeira é fixa, então ela vai adaptar do jeito que ela puder. Então, por exemplo, vai caber aí, para dar altura, de repente ela pode colocar almofadas, um travesseiro, se não tiver almofada na casa, de repente, né? Tanto para dar altura, quanto para dar o conforto do encosto, tá? Pode adaptar ali uma almofada para dar o conforto do encosto. Qual que é a altura ideal dessa cadeira? A altura ideal é que a pessoa fique numa posição em que os antebraços, que é essa região aqui, ó, eles fiquem bem apoiados no tampo da mesa. Bem apoiados, no sentido de ficar o cotovelo a 90 graus e não fazer tensão aqui na região dos ombros. Eu não posso ficar com os ombros assim, ó, para ficar digitando assim, tá? Então, antebraços bem apoiados, ombros relaxados, certo? Então, aí eu vou ajustar a altura da cadeira. Se a pessoa for muito baixa, tiver uma estatura baixa, e os pés ficarem fora do chão, é importante colocar, de repente, até uma caixa de sapato, se não tiver o apoio para os pés, porque existe no mercado. Então, às vezes a pessoa não deu tempo, porque foi pega de surpresa, de comprar, né, o apoio para os pés. Pega uma caixa de sapato um pouquinho maior, que seja mais firminha, coloca ali para dar altura. Os pés bem apoiados, joelho a 90 graus, para não ficar fazendo compressão aqui da musculatura da parte de trás da coxa, certo? Adaptei a cadeira. A partir do momento que eu... Só uma colocação, que eu até estava me ajeitando aqui agora. A gente trabalha com ergonomia, mas fica torto, né? A questão de pernas cruzadas, né? Isso tudo também é inadequado, né? Interfere, isso. Então, o que acontece com cruzar as pernas? Cruzar as pernas vai inibir a circulação sanguínea. E aí vai chegar no final do dia, as pernas estarão inchadas, né? E ao longo do tempo, isso pode causar problemas sérios, né? Como, por exemplo, até uma varize, porque fica ali o tempo todo inibindo a circulação sanguínea, tá? Então, o ideal é que evite sentar com pernas cruzadas, tá? Tem gente que senta em cima da perna ou fica cruzando a perna o tempo todo, né? Até com relação a essa questão, a gente fala, né? Qual que é a postura ideal? Né? Qual que é a postura ideal? Então, a gente pensa, né, no ombro bem retinho, os ombros alinhados, a coluna retinha, os pés bem apoiados. Só que é o que eu ia falar um pouquinho até mais à frente. Essa seria a postura ideal. Mas eu não preciso ficar nessa postura ideal o tempo todo. A gente foi feito para se movimentar. Por isso que a gente tem as articulações, né, e tudo mais, essa possibilidade de se movimentar. Porque senão a gente ia ser tudo rígido, né? Não tem como manter a postura ideal o tempo todo. Então, tem que ficar a maior parte do tempo, mas sentir o incômodo, vamos movimentar um pouco, né? Então, a gente estava falando, né, da questão... É isso mesmo, né, Fá? Uhum. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso dar sequência? Vamos dar sequência, porque a próxima pergunta são essas dicas mesmo, né? A gente já comentou no home office, então vamos dar sequência. Isso. Então, a gente adaptou a cadeira, né? Ficamos numa posição legal aqui com os antebraços, os ombros e tudo mais. E aí a gente vai pensar, então, no equipamento que a gente vai utilizar, né? Qual que é a distância que o notebook ele tem que ficar da gente, né? Na verdade, vamos falar da altura dele primeiro. A altura dele tem que ser uma altura que a borda superior dele fique na linha dos meus olhos. Então, essa é a altura ideal. E para conquistar essa altura, né, com o notebook, a gente tem que ter ou o apoio, o suporte, né, do notebook. Acho que a Fabiana tem aí para mostrar um para a gente. Aqui para mostrar. Isso. Então, aqui é um modelo de suporte, né, para notebook. Esse foi super baratinho. Eu comprei nessas lojas de shopping, de material de escritório, acho que foi na média de R$30. É bem barato. E super útil, né? Muito. No caso, como as pessoas foram... muitas vezes não deu nem tempo de comprar, né? De fazer aquisição, e mesmo porque fechou tudo, tem que acabar pedindo pela internet, enfim. Muitas vezes a pessoa coloca o livro.
coloca livro, alguma coisa que dê a altura certinha para não ter que fazer muita exigência dessa musculatura do pescoço. Porque o que eu não posso é ficar olhando para baixo o tempo todo, né? Durante a jornada inteira ali. Então, a partir do momento que deixou a altura ideal do notebook, do monitor, aí a gente vai ver a distância. A distância boa para a saúde dos olhos é a distância de um braço. Então, estende o braço lá na frente e vai ver aonde que está a tela do computador, do notebook. Se estiver muito perto, prejudica. Se estiver muito longe, você, sem perceber, a gente acaba indo muito para frente para buscar a informação na tela. Tá? Então, a distância é de um braço. A partir do momento que a gente elevou o notebook, não tem como mais ficar digitando no teclado do notebook. Então, a gente vai ter que fazer a aquisição de um mouse. Aqui tem um modelo que eu gosto muito. Esse aqui eu também... Não, ele tem fio, né? Não é dos mais caros. Foi ali na faixa de R$30 também. É de uma marca boa. E ele não tem som, sabe aquele barulhinho que irrita? Fica... Na hora que tecla. Uhum. Esse barulhinho. E ele tem um tamanho bom também, né? A questão do mouse é legal que ele encaixe certinho na mão. Então, por exemplo, se a pessoa tem a mão muito grande, se é um homem tem a mão muito grande, é importante que o mouse seja um pouco maior, porque senão vai ficar pegando em pinça. E não é legal ficar o tempo todo, né, segurando nessa postura. O ideal é que ele encaixe certinho na mão para ficar confortável, tá? Uma outra questão é a questão do teclado. Então, não tem como teclar ali mais, né, no notebook. Também. Importante que tenha um teclado externo, isso. Legal, Fá. Bacana. A gente estava falando que os antebraços têm que ficar bem apoiados no tampo da mesa, certo? O cotovelo, ele não pode ficar abaixo, para baixo da borda da mesa, tá? Porque senão vai acabar comprimindo, né, essa região aqui do punho. E uma outra questão é que a borda da mesa, ela deve ser arredondada. Não pode ser quina viva. E quando eu não tive a oportunidade de pensar nessa adaptação, de repente tem algumas coisas que eles vendem também como equipamento para auxiliar nessa questão do conforto. Então, para a gente colocar no lugar da quina arredondada da mesa, existem esses materiais. Uma adaptação, né? Você encaixa na mesa, né? E aí eu ponho o antebraço, né? Para não ficar com aquelas marquinhas, né? Exatamente. Além de ficar tudo marcado, acaba comprimindo, né, a circulação nessa região. Então, se ficar o tempo todo assim, vai dar problema. Inclusive, tem uma lesão que se chama síndrome do túnel do carpo. Acontece muito também em pessoas que ficam o tempo todo fazendo compressão dessa forma, assim, ó, que é a hiperflexão, né, da região do punho, tá? Bia, antes de eu comprar essa adaptação aqui para a quina, eu estava utilizando uma toalha de rosto. Ah, legal. É isso que eu ia falar. Legal. Então, essa é uma forma de adaptar também, uma forma barata, assim, uma possibilidade, né, que todo mundo tem uma toalha, se não for de rosto, que seja uma toalha de mesa, um paninho, né, e para tirar a exposição a essa quina viva. Eu já vi uma colega ergonomista falando que na empresa onde ela trabalhou, então o pessoal não queria trocar as mesas, eram mesas novas e tal, né? Não fizeram ergonomia de concepção. E aí, quando foi fazer a avaliação ergonômica, estava lá com a quina viva, né? E aí eles em conversa ali com o time de ergonomia, eles viram a possibilidade de usar uma tira de EVA, que eles compraram super barato e fizeram, não sei se eles colaram com, acho que dupla face, então ficou assim bonito, não dava nem para perceber aquela fita assim que colocou como padrão em todas as mesas, e foi funcional, super funcional, tirou a quina viva e trouxe conforto ali, né? Era o que ela precisava, e não precisou trocar a mesa. O que a gente tem que pensar é que muitas vezes a gente tem uma solução em casa que é fácil e barata, né? Isso, exatamente.
Tem só Porque, gente, tentar se adaptar, né? O que a gente menos tem que fazer nesse momento é gastar, porque a gente está numa situação, né? Uma situação assim muito delicada para muita gente, até inclusive essa questão do home office. Que bom que surgiu, ao mesmo tempo que está trazendo tantos obstáculos para o trabalhador, mas foi uma forma de ainda a empresa manter aquele empregado trabalhando, né? Porque senão ia ter que dispensar. Então, a gente vai ter que se adaptando. Bom, então a gente adaptou essa questão do antebraço, a questão aqui da cervical, né, melhorando ali toda a postura. Bacana. Uma outra questão que a gente tem que pensar aí no home office, então, que a gente falou, é buscar um ambiente um pouco mais arejado, então, de repente, deixar as janelas abertas, né, para entrar a circulação de ar, a porta, a iluminação, então, para não cansar tanto a vista, né, ideal que fique sempre lateralizada a janela, nunca de frente para a janela ou de costas para a janela, porque dá um reflexo na tela, então isso é bem importante também, tá? E a gente vai falar um pouco de algumas questões que a gente também precisa se atentar nesse momento, né? Não é só postura, como a gente falou que a ergonomia não trata só postura, né? E aí a gente está falando de home office. Se fosse na empresa, a gente teria que prestar atenção nisso, nessas questões que a gente vai falar, e em casa também. Tem algumas saúdes que a gente precisa estar muito atento nesse momento, porque além da questão do home office que pegou as pessoas de surpresa, né, nesse momento, é a questão da pandemia de uma forma geral e toda a mudança em todos os âmbitos da vida das pessoas, né? Então, olha, uma saúde que a gente precisa preservar é a saúde mental, e importantíssimo, né? Então, assim, além de ter que adaptar o trabalho, a condição física do trabalho, é importante a gente manter o relacionamento, né? Lembra que a gente falou que é uma vertente do estudo de ergonomia? Como que é o relacionamento dos trabalhadores com seus pares, com a alta gestão, né, por exemplo? Então, é muito importante manter o contato, porque muitas vezes a pessoa ali que está trabalhando em home office vai ter a sensação que está sozinha, tentando solucionar problemas sozinha, mas não, a equipe toda praticamente está se mantendo em home office. Então, manter ali, utilizar videochamadas, né, ao invés de só telefonar ou só passar e-mail, porque pelo e-mail, por exemplo, não tem como a gente gesticular, a pessoa não está vendo a nossa expressão facial, que isso faz muita falta. Você vê que muitas vezes as pessoas interpretam totalmente diferente a mensagem que a gente manda, ou a pessoa manda uma mensagem, a gente interpreta achando que a pessoa está brava, zangada, e não é nada daquilo. Então, essa visualização da outra pessoa dá uma sensação de proximidade. E isso, para a questão psicossocial, é muito importante. Porque, de repente, a pessoa acha que está sozinha. Não está. Ela tem que pensar que não está. Se estiver precisando de ajuda, com alguma dificuldade, tem que pedir ajuda, tem que solicitar. Tem que entrar em contato com o pessoal da equipe, com o gestor. Bate um papo com o gestor, com o chefe, ele está ali. Muito, assim, principalmente nesse momento, a gente tem que realmente procurar desenvolver esse lado humano que a gente tem. E é a partir dos relacionamentos que a gente vai conquistar isso. Então, aproveitar esse momento para essa busca, tá? Então, como eu falei, né, a questão da saúde mental, que a gente tem que preservar a partir disso, né, dessa conquista do nosso lado mais humanizado, né? Vou falar para vocês da saúde fisiológica, então, que é importante. Eu sei que, às vezes eu fico pensando, né, a gente ainda tem uma condição um pouco melhor, né, financeiramente falando. Tem pessoas que têm muitas crianças em casa, que, como eu falei, aumenta totalmente o gasto, porque as crianças não estão indo para a escola, fica em casa, não tem o que fazer, vai querer se alimentar o tempo todo, né? São algumas questões aí que a gente vem pensar na parte social, né? Mas, com relação à saúde fisiológica, a gente vai ter que procurar se alimentar da melhor forma possível. Da melhor forma possível não é comer muito, é comer de uma forma saudável, porque nesse momento a gente precisa estar com a imunidade boa.
A gente tem que estar com o nosso organismo forte, fortalecido, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, a gente não pode adoecer, mesmo porque a gente não tem nem como ser atendido direito, né? Sistema Único de Saúde aí, esse sistema de saúde está entrando em colapso, a gente sabe, né? Então a gente tem que preservar a nossa saúde se alimentando bem, não se alimentando exageradamente, mas se alimentando com alimentos saudáveis, uma fruta, né? A ingestão de uma salada, legumes. A outra questão para essa saúde fisiológica é a hidratação. Então, tomar bastante água mesmo. Então, se hidratar e se alimentar direitinho, tá? Nos horários certinho. Ainda Oi? mais agora que a gente está entrando num período de estiagem, né? Que Exatamente. está cada vez mais escassas, né? Nesse período de inverno. Exatamente. Então, assim, preservar mesmo a saúde. Até com relação a essa parte da alimentação, a gente, como está fazendo home office, estipular certinho os horários das refeições. Então, tomar um café antes de iniciar o trabalho, né? Faz uma pausa. Então, faz uma pausa para fazer um lanchinho, né? Uma bolachinha ou alguma coisa, uma fruta. O almoço, bem definido, fazer 1 hora de almoço para descansar um pouco também, né? Geralmente o home office é um trabalho muito intelectual, né? Que a pessoa tem que ficar desenvolvendo alguma coisa ali sempre no computador, pensando, então tem que descansar, é importante. E depois, enfim, o jantar, né? O lanche da tarde, o jantar. Importante definir bem esses horários das refeições, tá? E uma outra saúde, então, que a gente vai falar é a saúde física, né? Que a gente já falou até, inclusive, das adaptações físicas do ambiente, que vai proporcionar essa saúde física também. E aí, o que eu tenho para falar da saúde física? Quando a gente passa muito tempo sentado, a gente sobrecarrega as estruturas corpóreas, né? Então a musculatura fica rígida, tensa, né? Porque você fica o tempo todo numa postura só. É muito importante a gente fazer a mobilidade articular, por exemplo. Então, existem as ginásticas, né? Que as pessoas, por exemplo, nas empresas, é chamado de programa de ginástica laboral. Então, esses exercícios podem ser feitos em casa também. Aliás, de repente, cabe até um outro vídeo falando sobre isso, né Fabiana? Uhum. Falando só dos exercícios, mas eu vou dar algumas dicas. Então, mobilidade articular, ó, o que é? A gente faz a circundução assim, ó, com a região dos punhos, por exemplo. Ó, já dá um alívio. Às vezes até estrala, né? Porque fica tão tensionado. E quando a gente faz essa movimentação, a gente está lubrificando as articulações. Promove a produção de um líquido, que a gente chama líquido sinovial, que vai lubrificar as articulações, tá? Evitar que fique assim estralando, né? Então, auxilia bastante. Então, por exemplo, ombros também dá para a gente trabalhar, né? Essa questão da mobilidade articular. A questão do pescoço, então a gente movimentar, né, de um lado para o outro bem devagar, auxilia bastante, tá? Uma outra questão é a automassagem. Olha, quando a gente faz essa região do pescoço cervical, é muito tensionada. A gente não tem noção. Então, por exemplo, ó, vai, fala, quer ver, ó? Aperta um pouquinho assim, bem de leve, ó. Como que tá essa região? Aqui a gente consegue até medir como que anda o nível de tensão, tá? E aí fica lá uns 10 segundinhos fazendo uma automassagem, um de cada lado, né? E aí, depois que você fez essa automassagem, a gente vem com um alongamento, por exemplo, né? Região do pescoço, a gente pode trocar um lado, e aí fica 10 segundinhos de cada lado, por exemplo, tá? Então, assim, a gente vai buscando, né, manter essa saúde física. Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, nesse momento de pausa, vamos dizer assim, para fazer esses exercícios físicos, trabalhar a respiração, que além de relaxar a mente, a oxigenação da musculatura, ela ajuda no relaxamento, tá? Então, vamos fazer, Fá, quer ver? Ó, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca bem devagar. Só. Mais uma vez. Solta o ar. Relaxa o pescoço, ó. Já dá uma diferença, não dá? Muita.
É bem gostoso mesmo. Então, trabalhar a respiração, gente, é importantíssimo. Traz um benefício, assim, que é A calma. imediato. Até a calma, exatamente. Tá? Então, legal, a gente falou da saúde mental, da saúde fisiológica, um pouquinho, né? E um pouco da saúde física, tá? Uma outra questão que tem que ser bem pensada aí nesse momento do home office é a questão do relacionamento, então, com a família, tá? Então, é importante conversar, ajustar bem essa questão, né? Fazer alguns combinados com a família. Então, olha, quem estiver fazendo home office, explicar, né? Olha, eu vou ter o horário para começar o meu trabalho, porque senão eu não dou conta, né? Principalmente explicar para os filhos, né? Porque não entende, acho que o pai está ali é para ficar à disposição o tempo todo. Então, olha, o papai vai trabalhar das 8 ao meio-dia, depois a gente tem um horário para a gente ficar junto, que o papai vai almoçar, a gente almoça junto e tudo mais. Depois o papai vai entrar de novo no trabalho da 1 às 5, e a partir das 5 horas a gente tem um tempo livre para assistir Netflix, fazer um jogo, jogar alguma coisa, conversar. Então, esses combinados com a família para manter o bom relacionamento é extremamente importante. Então, um vai ter que ajudar o outro ali nesse momento de tanta dificuldade. Tá? Então é isso, Fábio. Eu vi o relato de uma mãe no jornal outro dia e ela disse que ela tem que trocar a senha da internet, né, do Wi-Fi da casa todos os dias de manhã para que os filhos estudem, né, façam as tarefas da escola e as tarefas de casa. Então, infelizmente, nesse caso, faltou um pouquinho de consciência, né? Exatamente, nossa. É isso. É difícil, né? Porque quando são todos adultos, ainda tem um pouco mais de compreensão, né? Agora, quando tem criança, gente, ah, além do home office, né, que a gente está falando aqui num vídeo para adultos, vamos dizer assim, né? Mas tem a questão mesmo do pessoal que está crianças que estão estudando em casa, né? Aí é uma outra questão, né? Que é bem complicado também, né? Mas muito legal. Enfim, Adorei, acho que deu para tirar as dúvidas e dar dicas, né? Para uhum. todo mundo adaptar o seu posto de trabalho em casa. Muito obrigada pela disponibilidade, né? Por Eu você que agradeço. conseguir gravar esse vídeo com a gente. E vamos torcer para que isso acabe o mais rápido possível, né? E vai acabar e tudo voltar ao normal. Sim. Então, eu que agradeço, Fá, o convite e espero que realmente traga bastante benefício nessas dicas para as pessoas, né? E se ficou alguma dúvida aí, que o pessoal entre em contato com você e a gente possa ajudar, né? Nesse momento realmente tão complicado. Bia, muito obrigada, então. Até a próxima. Até a próxima, tchau. Obrigada.